Povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui. É uma terça-feira de oração, é um culto de intercessão, é um culto onde nós oramos meditando na palavra e meditamos na palavra orando. Então vamos iniciar falando com Deus. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome santo, nessa noite em que nos reunimos em Teu nome para juntos adorarmos ao Senhor, bendizermos ao Teu santo nome. Pai querido, nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, esse recurso, essa providência. Ó Deus, nós temos vivido tempos difíceis, tempos, ó Pai, de impedimentos para reuniões, tempos, ó Deus, onde nós não podemos nos ajuntar, ó Deus, para o culto solene. Ó Deus, isso, só de mencionar isso em oração já nos causa um incômodo, ó Deus. Como pode a gente estar impedido de abrir o lugar de oração, o templo de oração, mas entendemos, ó Pai, que de alguma forma o Senhor tem também nos ensinado nesse tempo, ó Pai, a uma vida de maior dependência do Senhor, uma vida, Deus, menos religiosa e mais íntima de relacionamento com o Senhor. Assim, Deus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Fale conosco, receba, Deus, as nossas orações, receba, Deus, o nosso louvor. Ó Pai, nós Te bendizemos, nós Te adoramos. Ó Pai, nós colocamos assim as nossas vidas, a vida, Deus, de cada irmão, irmã, cada família que se reúne para juntos, nesse momento, meditarmos na palavra e cultuarmos ao Teu santo nome. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos por Jesus Cristo, ó Deus, o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso Senhor, aquele que nos preparou o caminho à Tua presença. Pelo sangue dele, pelo sangue da Sua carne, nós, ó Deus, temos acesso a Ti, ao Teu trono, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nós Te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Nossa primeira leitura será em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade. A verdade liberta. A verdade é Cristo. Ele, então, instrui a Timóteo, o seu filho na fé, quanto à prática da oração. Antes de tudo, é como se Paulo estivesse orientando a Timóteo, né? Já te falei sobre várias coisas, ainda te falarei sobre tantas outras, mas antes de tudo, eu quero exortar você, Timóteo, que tanto pessoalmente como instruindo a igreja, que se use a prática das súplicas, das orações, das intercessões, das ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Razão para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e com todo respeito. Então, nós somos levados a essa palavra porque nós entendemos que não é apenas a Timóteo. Aprove a Deus preservar essa carta, e ela foi uma carta pastoral, uma carta pessoal ao jovem pastor Timóteo, mas é uma carta que orienta a todos nós, pastores ou não, líderes ou não, igreja do Senhor, a todos nós, a que vivamos não na teoria da oração, não no aprendizado da oração, não apenas estudando sobre oração, mas Paulo está orientando a Timóteo que se use a prática de oração, súplicas, intercessões, ações de graças. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus essa bendita providência dele mesmo para nós, as nossas orações, as nossas súplicas. Vamos clamar a Deus que Ele nos sustente, em dias de aflições, em dias de tribulações, em dias de problemas, notícias ruins, que nós sejamos guardados pelo Senhor, que o nosso coração não venha desfalecer, que nós não venhamos vacilar, mas que possamos estar firmes e permanecer firmes, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Vamos orar por nossas famílias, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela igreja de Deus, vamos orar pelo nosso país, pelas autoridades. Quantas e quantas expectativas existem no nosso coração, em nossa família, no coração dos empresários, dos funcionários, dos profissionais de saúde, de toda a nação brasileira, trabalhadores, de todo o povo da nossa pátria, do nosso país, da nossa cidade, para que passe logo essa pandemia, não é? Vamos fechar os nossos olhos e vamos interceder em nome de Jesus. Faça isso com reverência, feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua palavra nós estamos lendo e relendo e meditando de que, antes de tudo, nós somos exortados a que usemos a prática da oração, da súplica, da intercessão, das ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade. Ó Deus, e nós queremos nessa noite, ó Deus, à luz dessa palavra, ó Deus, exercitarmos assim essa prática tão maravilhosa que temos de podermos achegar ao Teu trono para a oração, para a intercessão. Ó Deus, e nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão seja sobre nossa casa, sobre a casa de cada irmão e irmã que estão agora também em oração conosco. Pai, em nome de Jesus, venha, Deus, sobre nós o Teu reino, a Tua justiça. Queremos, ó Deus, buscar em primeiro lugar essas coisas que são o Teu reino e a Tua justiça, porque as demais nos serão acrescentadas. Queremos, ó Deus, entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso corpo como oferta, entregar ao Senhor o nosso caminho. Queremos confiar no Senhor, como diz a Tua palavra, o mais o Senhor fará. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, uma prontidão para orarmos sem esmorecer, sem, ó Deus, vacilar, ó Deus, sem dormir, sem, ó Deus, descuidar.
ó Deus, porque a oração e a vigilância estão sempre juntas. Ó Deus, nós precisamos orar e nós precisamos vigiar. Ó Deus, e assim, Pai, que a Tua mão seja estendida sobre o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, que o Senhor, ó Deus, venha com o Teu favor, a Tua providência, o Teu socorro sobre a nossa casa, sobre a casa de cada irmão e irmã, sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos familiares, mas também, ó Deus, sobre cada família, cada brasileiro, cada brasileira, cada empresário, cada funcionário, ó Deus, cada um que, ó Deus, tem vivido esse tempo, alguns de forma mais intensa, saindo, enfrentando os riscos da contaminação por aglomeração, ó Deus, que em nome de Jesus a Tua mão possa trazer a cura e a Tua palavra, Deus, possa ser liberada nesse sentido, porque sabemos que a palavra que nós aguardamos é a do Senhor. É o Senhor, ó Pai, que tem a palavra e que nós devemos esperar pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor deseja nos dizer, ó Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, na Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, guia-nos, ó Deus, na verdade. Nós, ó Deus, colocamos assim as nossas vidas em Tuas mãos, clamamos, ó Deus, o Teu favor e o Teu socorro sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas autoridades, que o Senhor venha, Pai, sobre nós, atenda, Deus, a nossa oração, nosso clamor, pois a entregamos a Ti, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Em nome dele é que oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, nossa segunda leitura e a nossa meditação de hoje, no Salmo de número 103. Abra sua Bíblia nesse Salmo e acompanhe então a leitura. Salmo de Davi, o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as suas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem,
e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos esse privilégio de meditarmos na palavra de Deus e assim, quando de forma especial estamos olhando para os Salmos, nós encontramos então várias e várias expressões de intimidade com Deus. Os Salmos são orações, algumas em formas de poesia, outras em forma de lamento, outras em forma de louvor, de adoração, outras até imprecações ou orações imprecatórias. Mas o livro dos Salmos é uma maravilhosa fonte para nos ensinar sobre oração. E sabe uma coisa que eu queria que você pensasse nessa noite sobre a oração? É que a oração, ela precisa estar condicionada ou estabelecida, firmada em nosso coração pelo conteúdo das Escrituras. Nós precisamos pensar nisso. Senão, pense comigo, o livro dos Salmos, que contém 158 salmos nesse saltério de 5 livros, e são orações em sua maioria. Pense comigo, como começa o livro dos Salmos? O livro dos Salmos começa com o Salmo 1, é óbvio. Mas qual é o conteúdo do Salmo 1? Se você tem aí na mente, né, as lembranças desse salmo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, no livro de orações, num livro de 150 salmos de orações, o primeiro salmo fala sobre a importância da meditação, a importância de, ao exercitarmos a oração, tenhamos esse cuidado de trazer à nossa mente, à nossa consciência, a meditação na palavra de Deus, o alimentarmos da palavra de Deus. O Salmo primeiro vai dizer isso, nós precisamos meditar. Ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós chegamos diante de Deus para orar, mas nós estamos vazios de Deus e da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus vai nos
ensinar a orar pelo Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8. Agora pense, como que se dá essa intercessão do Espírito por nós no momento da oração, senão que o Espírito de Deus nos guia na verdade, e Ele então vai nos desvendar os olhos, vai nos dar esclarecimento, entendimento, para que nós possamos orar segundo aquilo que Deus já preceitua na sua palavra. O conteúdo da nossa oração não pode ser de nós para nós mesmos, como fazia aquele fariseu que foi orar, e ele orava de si para si mesmo. Nós precisamos entender que a oração, ela necessita da meditação. A meditação precede a oração. E se a gente não é bom para meditar, eu posso te dizer que a nossa oração também não será lá essas coisas. Porque a oração é uma expressão de uma intimidade com Deus. E por isso eu te trago aqui para o Salmo 103. Porque quando a gente diz a oração, nós estamos apontando sempre para Deus, e os salmos apontam para o Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mas olha como que na meditação nós estamos trazendo para o nosso íntimo, para uma pessoalidade, para uma intimidade, uma reflexão sobre a pessoa de Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre aquilo que Deus faz, sobre quem Deus é. Observe como Davi então compõe esse salmo inspirado por Deus, como que Davi está falando aqui, como que ele está expressando a sua vida diante de Deus. Como que ele começa o salmo? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E a partir então do verso 3, ele vai descrever os benefícios de Deus. Os benefícios de Deus. Mas Davi então está meditando sobre Deus, sobre as misericórdias de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre o livramento de Deus, sobre a obra de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está conversando consigo mesmo. Ele está chamando a sua consciência a essa meditação, para que a oração tenha essa consciência, essa reflexão, essa inteireza, esse discernimento. Nós precisamos meditar antes de orar. Você já pensou nisso? Você tem o hábito de meditar nas Santas Escrituras? O que seria, de maneira prática, esse meditar na palavra de Deus? O meditar, nós podemos definir como quando a verdade chega até o coração da gente. Nós podemos ler, estudar, compreender, escrutinar, fazer exegese, fazer as análises textuais. Nós podemos conhecer de cor e salteado todas as informações bíblicas sobre a oração, e aí a gente salta logo para orar. Olha, pastor, então
Está faltando alguma coisa entre conhecer sobre a oração e depois orar? Está faltando uma parte essencial, que é a meditação. É quando aquilo que você estudou, aquilo que você conhece, aprendeu e conheceu toda a sua vida, ao invés de ser transferido de uma forma ritualística, automática, religiosa, esse conhecimento, ele desce até o coração e há então uma aplicação na alma, há então uma busca pessoal de um sentido interior, real e profundo das verdades da palavra de Deus sobre a oração. Do contrário, nós seremos bons expositores, pregadores, ensinadores, eloquentes de palavras. E Deus, certa vez, disse pelo profeta Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que estava nos lábios do povo de Israel? Eram os preceitos, eram os mandamentos que eles receberam de Moisés, eram os livros da lei, eram as prescrições de Deus, mas estava apenas nos lábios, estava sendo repetida, decor. Houve um decoreba mental, houve um acostumar-se e lidar com os preceitos, as revelações e os mandamentos de Deus de forma automática, automatizada, religiosa, ritual. Mas enquanto as verdades aprendidas não desceram ao coração e tomar lugar ali no coração, as nossas orações serão de meros religiosos, de meros religiosos. Os grandes homens de oração não eram aqueles que subiam nas praças e oravam por horas e horas e horas com o microfone bem alto, não. Os grandes homens de oração na história eram aqueles que gastavam tempo demorado a sós com Deus, meditando na palavra e orando a palavra, meditando nas Escrituras e orando as Escrituras. Tem algo que conta na história do reformador Martinho Lutero, que certa vez ele estava cortando seu cabelo no barbeiro, e o barbeiro perguntou para ele: mestre Martinho Lutero, como você ora? Olha que pergunta, né? A gente fica doido para saber, mas o que Lutero respondeu? Diz então que Lutero escreveu um tratado de 40 páginas explicando sobre oração. E na verdade, boa parte desse material, que é riquíssimo, trata sobre meditação. Trata sobre meditação. E ele diz para aquele barbeiro que antes de dirigir a Deus uma oração, ele gastava um bom tempo meditando na oração do Pai Nosso, frase por frase, palavra por palavra, sentença por sentença. Ele passava um bom tempo meditando nos 10 mandamentos, versículo por versículo, mandamento por mandamento, frase por frase. E ele escolhia um outro texto aleatório. Esses 2 eram todos os dias. E ele escolhia um outro texto aleatório das Escrituras para ele meditar, para ele gastar um tempo perguntando para si mesmo o que Deus está falando para mim aqui. Quando ele diz: vós deveis orar assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que significa o Pai
o nosso, aquele que está nos céus. Como que essas verdades, as minúcias das Escrituras podem impactar a minha vida de forma prática, para que a minha oração não seja apenas uma vã repetição, para que a minha oração não seja apenas um repetir diante de Deus um conceito, um versículo decorado. E assim ele fazia, meditando demoradamente nas Escrituras. E nesse tratado, de forma muito prática, ele diz que algumas perguntas norteavam a sua meditação. Por exemplo, como posso adorar a Deus por isso que eu acabei de ler? Por essa palavra que eu estou meditando, o Pai Nosso, como posso adorar a Deus por essa verdade do Pai Nosso? Não é um Pai meu, não é um Pai de alguns, é um Pai Nosso. Será que eu vejo meu irmão como irmão, já que ele é Pai Nosso? E aí ele desenvolver essas perguntas: como posso adorar a Deus com isso que eu li? Qual pecado eu posso confessar a respeito disso que eu acabei de meditar? Como posso agradecer por Jesus me conceder essa graça, desse entendimento que eu posso compartilhar com o irmão? O que necessito para viver isso no dia de hoje, para me ajudar a viver esse dia? E por fim, qual comportamento errôneo que eu preciso ajustar a partir desse entendimento do Pai Nosso que está nos céus, dos mandamentos, da palavra? Então não é um mero conhecimento teológico, bíblico, é um assentimento no coração, é uma conversa com a gente mesmo, porque senão, se a gente apenas orar, sem meditar, nós podemos não considerar a aplicação daquela oração para nós. Nós estamos orando bonito, nós estamos usando palavras rebuscadas, mas nenhuma delas impactou o nosso coração. Nenhuma delas ganhou vida dentro de nós para nos mover a uma consciência de sermos filhos, de podermos chamar Deus de Pai, de pensarmos se nessa relação de pai e filho nós somos filhos obedientes ou rebeldes, se ao considerarmos a vontade dele nós somos problemáticos, briguentos, egoístas, rebeldes. Pense nisso. Pense nisso sobre a oração. Antes de orar, medite. Não deixe de orar, mas gaste um tempo meditando. Separe um texto das Escrituras e faça a pergunta: o que Deus está falando com você? Não é aquilo que você vai anotar num papel para você usar quando você tiver oportunidade na igreja. Não. Esquece papel. Apenas leia o texto e pergunte para a sua alma: o que Deus está me mostrando aqui? O que eu preciso melhorar na minha relação com Deus? O que eu preciso cuidar para vencer as falhas, os erros, os pecados que eu ainda tenho cometido? Como que essa palavra pode me ajudar a ser um crente mais consagrado ao Senhor? E assim nós vamos, como o salmista Davi, bendizer ao Senhor com a nossa alma. Bendize, ó minha alma. Ele está falando consigo mesmo, né? E tudo que há em mim bendiga. Olha, é uma experiência pessoal, uma experiência íntima de alguém que tem relacionamento com o Senhor, que conhece a palavra e conhece o Deus da palavra, que conhece sobre oração, mas que esse conhecimento já impactou o coração. Então, quando a gente ora, não são palavras vazias,
de alguém que aprendeu a orar com os bons oradores, mas de alguém que conhece aquele a quem ele está orando. Conhece o Deus a quem ele ora.